Gratidão à casa pela oportunidade, por esse momento, e que a gente possa, então, estar conseguindo sair daqui um pouco melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta do Espiritismo, do Cristo, nos auxiliar para alcançar a nossa perfectibilidade possível, sermos cada dia melhores do que a gente foi. Mas isso, naturalmente, vai exigir esforço. Muitas ações do nosso dia a dia exigem esforço, né? As melhorias que nós empreendemos na nossa vida, seja na vida profissional, um trabalho diferenciado, aquisição de um outro patamar no serviço, ou transformar o ambiente familiar, a casa, enfim, uma reforma, tudo isso gera empenho, gera esforço, né? E a construção do reino de Deus dentro de nós, obviamente, não poderia ser diferente. Exige também esforço e sacrifício da nossa parte. A gente conseguir se desvencilhar daquelas coisas, daquelas situações, daquelas características nossas que já não combinam mais com a nossa compreensão das leis de Deus. Então a gente vai percebendo que é preciso mudar. E se a gente não muda, a gente é convidado a mudar. Então a gente diz que ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então a dor é essa companheira bendita que nos convida a caminhar. Muitas vezes a gente se acomoda na vida, e por isso que Jesus fala, ai daqueles que estão rindo porque irão chorar. Ou seja, ter a compreensão de que precisa caminhar e não caminhar é esperar com que a tormenta venha e nos convide a se modificar, nos convide a repensar, né? Abale as estruturas provisórias sobre as quais muitas vezes a gente erige os nossos castelos de ilusão. E aí nos mostra que é preciso ir adiante, é preciso repensar, refletir, né? Então estamos aqui para isso. Se chegamos até aqui, imagino, estamos querendo dar um passo a mais. Hoje eu conversava com uma colega e ela contava um pouquinho sobre a experiência da filha. Agora a gente teve recentemente o Enem, essa prova aí nacional para adentrar no ensino superior, e ela contava, olha, na primeira prova ela até foi bem, mas na segunda realmente não foi tão bem quanto ela gostaria de ter ido ou deveria ter ido para pleitear uma vaga no curso que ela estava querendo. Então, muitas vezes, a gente, na existência terrestre, na escola da Terra, acaba também, muitas vezes, ao longo deste ano de estudo, que seria a nossa encarnação, não colocando aí a prova e buscando multiplicar esses talentos que nós recebemos de Deus para auxiliar no nosso processo evolutivo, né? E aí quando chegamos lá na prova do Enem da reencarnação, a gente muitas vezes não alcança aquele objetivo que nós houvéramos almejado antes de reencarnar, né? Então viemos com planos, viemos com ideias, com vontades, mas ao longo da nossa encarnação, ao longo das provas e oportunidades para evoluir, multiplicar os talentos nesta existência, a gente talvez não tenha conseguido aproveitá-los suficientemente. E aí no retorno à pátria espiritual, quando nós nos encontramos conosco mesmo, que essa é a grande surpresa do desencarne, não há nada de muito maravilhoso, é um reencontro consigo mesmo, segundo Emmanuel. E a gente então terá e passará pela nossa mente um filme que nos mostrará de maneira sintética os aspectos mais importantes da nossa existência, né? Aquelas matérias que a gente não deu muita importância, não estudou tanto, não fez tanto exercício, ou aquelas que a gente se empenhou, se esforçou, estudou. Então virá ali o reflexo neste Enem da reencarnação, né? É bom que a gente procure observar aí como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos estudando, como é que nós estamos organizando esse nosso tempo nessa encarnação diante daquilo que nos espera. Qual tem sido, então, a nossa obra? Porque ninguém sabe qual a data que está carimbada lá do seu retorno. A gente sabe que a nossa avaliação aqui do Enem foi nesses 2 dias aí de novembro,
mas a nossa avaliação, no mais além, a gente não sabe. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai, pois não sabeis o dia. Aproveitai enquanto estendes luz, porque a hora da provação chegará. Então teremos que estar preparados aí. Temos que estar preparados, senão nós seremos pegos de desprevenidos. E aí, possivelmente, em algum momento, a gente pode se frustrar de ter perdido algumas oportunidades. Então, fazendo essa brincadeira, essa analogia do Enem com esse processo encarnatório, compreendendo a existência terrena como um curso, uma oportunidade de aprender e evoluir, é importante que nós retomemos também qual que é o objetivo de nós estarmos aqui. Qual que é o objetivo da encarnação? Tem um objetivo ou não tem? Estou aqui para aproveitar a vida, curtir, ou tem algo mais para o que eu me preparei e eu estou aqui buscando alcançar, almejar? Então, segundo a doutrina espírita, sim. Então, Kardec pergunta isso lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação? O objetivo é fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós, espíritos imortais, chegaremos cedo ou tarde à perfeição. Por isso que nós temos aí a lei do progresso, que nos conduz nesse processo evolutivo. Tendes aqui outro objetivo, que é cumprir a vossa parte na obra da criação. Então Deus compartilha conosco, de acordo com as nossas condições, de acordo com as nossas possibilidades, a possibilidade de colaborar na obra da criação. E cada um segundo a sua capacidade. Então nós vamos ver lá Jesus falando da parábola dos talentos mais uma vez. Para uns ele deu 5, para outros ele deu 2, e para outros ele deu 1, segundo a sua capacidade. Então ninguém aqui recebe uma tarefa maior do que aquela com a qual pode se comprometer e com a qual tem condições de desempenhar. Vai gerar sacrifício? Claro que vai, porque é o que nos faz evoluir. Mas esse sacrifício ele vai ser gratificado quando nós conseguirmos perceber que ele nos elevou um patamar acima na escala evolutiva. E, logicamente, por essa razão, nos tornou pessoas mais felizes. A gente vai ver um pouquinho disso depois. Então é importante que nós, enquanto espíritos encarnados, nos dediquemos, em algum momento, durante a nossa existência, a pensar naquilo que é o mais importante nessa vida, que é evoluir. E qual que é a nossa obra? Todos nós encarnamos com um propósito. E esse propósito não é necessariamente construir uma obra social, ser presidente da República, não. Às vezes é uma obra relacionada a aspectos mais próximos da minha vida cotidiana. Eu me comprometi em exercitar algumas virtudes, reencarnando com uma desavença do passado, ajudar algum espírito simpático nesse processo evolutivo. Então a gente encarna junto, enfim, e vai criando aí essas nossas missões, pequenas missões, que vão nos ajudando a evoluir. E aí eles concluem essa questão 132 dizendo que, colaborando com a obra geral, nós evoluímos. Simples assim. Então, cumprindo a nossa missão, a gente evolui. Fazendo a nossa parte na obra da criação, nós evoluímos. E qual que é a minha parte? Cada um vai saber. Se cada um orar, conectar-se com Deus, ouvir o seu coração, vai saber. E cada um sabe a sua. Eu não sei de ninguém. Cada um vai conseguir adentrar no seu campo de planejamento e intuitivamente vai receber essa informação. Mas eu não consigo entender. Então segue a vida tentando fazer o seu melhor. Com certeza é esse o caminho que tem que ser seguido. E as coisas vão aparecendo e vão se abrindo na nossa existência. Então todos nós estamos sendo guiados aí pela lei do progresso. Então todos nós progredimos, avançamos. Às vezes um pouco mais devagar, às vezes um pouco mais rápido, mas nunca retroagimos.
Aquilo que nós já compreendemos da lei, nós não deixamos de compreender. Aquilo que eu já consigo executar da lei, eu não deixo de conseguir executar. Posso não executar, mas eu não deixo de conseguir. Então, ou seja, eu não retrocedo. Eu tenho aquele patamar de evolução que eu já conquistei, que ele está garantido. Né? Alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento. Aliás, essa questão também é ventilada por Kardec. O que diferencia, então, alguns mais evoluídos, outros menos? Enfim, como é que isso se dá? O que leva a esse processo? Ele vai dizer que duas coisas, os espíritos, né? A primeira coisa, claro, é a criação. Alguns são criados antes, outros são criados depois. Então, obviamente, quem foi criado antes tende a estar um pouco mais à frente. Assim como um estudante que está lá no 5º ano, provavelmente domina mais algumas áreas do conhecimento do que aquele que está no 1º ano, ou do ensino médio, com o 6º ano, enfim. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que é muito importante, é a força de vontade. Né? É a nossa vontade em evoluir, diante da nossa capacidade e do nosso conhecimento. E aí, nesse aspecto, muitas vezes, alguns que poderiam estar um pouco à frente acabam, né, por relaxamento, por má vontade, estacionando ou indo um pouco mais devagar, enquanto outros se esforçam mais e acabam evoluindo e caminhando um pouco mais. Né? Não sei se quem gostava aqui de assistir, eu lembro que um programa muito familiar nosso lá, quando eu era criança, era sentar para ver lá as corridas de Fórmula 1, enfim e tal. Então tínhamos aí, tivemos a chance de assistir, por exemplo, a Ayrton Senna, que muitas vezes largava lá atrás, enfim, ficava naquela, e ele ia passando um, passando outro, passando quando via, né, chegava lá entre os primeiros. Né? Então é isso, é o esforço, né, a compreensão, a condição dele. E aí a gente vai também buscando aí, nessas oportunidades da vida, alavancar o nosso processo evolutivo. Né? Então nós temos aí planejado uma encarnação com grandes chances de êxito, mas aí a gente vai lá no livro Sexo e Destino, do André Luiz, em que ele ele visita lá um lugar onde pessoas que se comprometeram, né, com algumas questões na área da sexualidade, elas vão para essa instituição no plano espiritual, se harmonizam, estudam, reencarnam então com o propósito de se melhorar, né, de passar por algumas experiências e provações nessa área para poder evoluir naquele aspecto. E aí ele traz uma estatística para a gente, que eu não lembro exatamente agora quais os números, mas mostrando para a gente que muitos conseguem realmente concluir aqueles objetivos que haviam traçado, mas outros então não alcançam e outros inclusive voltam até mais comprometidos do que já haviam se comprometido em outra existência. Né? Então é isso, a gente vai fazendo escolhas a cada um segundo as suas obras. Então, se o nosso esforço ele é envolvido de sacrifício, de boa vontade para evoluir, a gente realmente se esforça, enfim, estuda para aquela prova, provavelmente vai ter o resultado de ter uma boa nota. Mas aquele que deixa para estudar no domingo à noite, quando a prova é segunda de manhã, enfim, aí estuda ali, mas mexe um pouquinho no celular e lê um pouquinho, enfim, não se concentra e vai na prova e às vezes não consegue alcançar aquele êxito, né, que realmente não se dedicou. Então a dedicação ela é fundamental, o esforço ele é fundamental. Né? E aí tem, claro, os espíritos que vão até além. Tinham ali um planejamento, uma expectativa de evolução, mas se empenham, se esforçam, compreendem a importância da encarnação e vão além. Né? E qual que é o galardão, qual que é a recompensa? A felicidade. Sempre vai ser essa, a felicidade. Né? Então é bom também a gente relembrar o finalzinho lá do que Jesus nos traz no Sermão do Monte, que foi o assunto que nós abordamos na nossa última vinda aqui, em que Jesus nos traz, lá no finalzinho do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve as palavras e as pratica, então a gente precisa colocar em prática. Então evoluir é ter uma referência, e a nossa referência é a moral cristã, a moral cristã. Então, no fundo, é isso. É a gente conseguir praticar os ensinamentos do Cristo. Quanto mais a gente se esforça para praticar, mais a gente evolui. Quanto mais a gente negligencia, mais a gente se demora aí nos patamares mais inferiores da evolução. Então, Cristo vai trazer para a gente lá
no final do Sermão do Monte que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica será comparado a uma pessoa prudente, sensata, que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ela tem um alicerce firme. Então vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a decepção, vem a ingratidão, vem o desânimo, ela tem uma base sólida e forte. Ela tem mais chance de conseguir superar. Mas aquele que ouve e não pratica, aquele que não se esforça, aquele que não cria em si uma couraça moral firme, é aquele que facilmente se abala. É aquela casa que ela é construída sobre areia. Vem a chuva, os rios sobem, a tempestade, e grande é a sua ruína, porque não tem resistência para lidar com os abalos que a vida propõe, os abalos especialmente de ordem moral. Decepção, ingratidão e os outros que a gente costuma eventualmente passar na existência. Então, esse progresso ele vai se dar na ação. Na ação. É conhecer a mensagem, sentir a mensagem e executar, agir, colocar em prática. Então não adianta eu saber tudo sobre perdão e não perdoar. Não adianta eu saber tudo sobre humildade e não ser a pessoa mais humilde. Não ter indulgência com meu irmão, não ter paciência com outro irmão, não saber esperar, não saber ser amoroso. Então precisa agir, se esforçar. E aí nós trouxemos 2 rápidos exemplos aqui. O primeiro é de Públio Lentulus, que fora Emmanuel em várias encarnações, aí, que ele mesmo relata nos seus livros, mas trazemos aqui a experiência que ele teve lá no livro Há 2000 anos, que quem não lê precisa ler, onde ele encontra o Cristo. Ele tinha uma filha que passava por um mal muito grande, ele se muda para aquela região onde dizia que as pessoas conseguiam se curar, e ele com a sua esposa se muda para lá, e até que em determinado ponto, por pedido da sua esposa, ele vai atrás desse Jesus que todos falavam que curava pessoas. E ele está então ali na beira do lago, do Mar da Galileia, quando ele ouve passos e quando se vê, está diante daquele ser, que incompreensivelmente o faz abaixar-se, ajoelhar-se e chorar. Chorou como criança. E não consegue falar. Então Cristo pergunta o que ele houvera vindo pedir. E aí ele não consegue falar, mas o Cristo obviamente adivinhava qual era a sua necessidade e fala, olha, a tua filha está curada, não pela tua fé, porque a tua fé é pequena, mas a fé da tua esposa. Essa tem uma fé grande. E a filha se cura. Mas ele continua, ele fala, olha, é o teu momento. É agora, a tua obra está aqui, começa agora. Está aqui o teu contrato, assina o teu contrato, aproveita. Apareceu a tua chance. Mas ele recua. E aí o Cristo fala, podes aproveitar agora ou daqui a séculos, milênios. E ele então resiste àquele pedido do Cristo, como o jovem rico também. O jovem rico, qual que era o sacrifício do jovem rico? Era os bens, era o status. Ele também resiste, ele perde a chance. Então a vida se dá em ciclos, a gente precisa ter noção de que muitas vezes aquela oportunidade está ali, apareceu. E a gente tem que aproveitá-la. Por outro lado, temos aí a história também de Saulo, que vem a ser Paulo, que também é outro livro que não dá para desencarnar sem ler, né? Paulo e Estevão, então já saiam daqui, já procurem na biblioteca, na livraria ali. Eu acabei de relê-lo agora. E esse é uma história em que Paulo, que era Saulo, encontra também Cristo. E aí Cristo, então, aparece para ele na estrada de Damasco. Ele diz, né, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E aí ele vê que realmente aquilo, tudo que ele houvera ouvido daqueles cristãos que ele imaginava doidos, né, que estavam ali perdidos, enfim, era real. Aquele espírito, que para ele era uma divindade, realmente existia. E aí o que ele fala logo em seguida? O que queres que eu faça?
Então, enquanto Públio Lentulus adiou aí, durante muito tempo, a sua adesão, Paulo de Tarso, no mesmo momento do seu encontro com Jesus, né, se ofereceu para obrar o nome dele, sabendo que aquilo seria também de utilidade para a sua pessoa, seria coerente com aquilo que ele acreditava. Né? Então é importante perceber que muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, é a chance de ser humilde, de calar. Mas a gente fica ali titubeando, né? Eu vou ser Paulo ou vou ser Públio? Não que Públio Lentulus não evoluiu, né? Ele é Emmanuel. Mas falando daquela época, então trazendo essa circunstância para aquela época, aliás, os dois são quase contemporâneos ali. Então pensar nisso, diante das situações do meu dia a dia, das pequenas provas, dos convites que Jesus me faz no meu dia a dia. E provavelmente Jesus não vai aparecer para nenhum de nós aqui, fisicamente ali, né? Mas ele vai aparecer através de uma criança no trabalho, de um colega, de um familiar, de uma situação um pouco mais complexa que nos exija algum sacrifício. E aí a gente vai escolher aproveitar aquela oportunidade naquele momento, como Saulo aproveitou, ou adiar a chance de evoluir, de gabaritar, de acertar aquela questão, como naquele momento Públio Lentulus o fez. Né? Então está nas nossas mãos fazer as nossas escolhas. Porque o amor não age com inquietação. Os filhos de Deus não são constrangidos a fazer o bem. Deus dá a liberdade para cada um. Cada um escolhe fazer o bem. Ninguém é obrigado a fazê-lo. É para que a gente tenha o mérito das nossas ações. Né? Então, compreendendo a dimensão espiritual desse processo evolutivo, nós vamos ver que muitas vezes as circunstâncias tortuosas pelas quais nós passamos nessa existência têm causa nessa existência ou em outras existências. Então, às vezes, situações que são incompreensíveis, muitas vezes por algumas pessoas tidas até como injustiça de Deus, têm causas em situações do passado, em equívocos do passado, mais ou menos conscientes. Então, quanto mais consciente é o meu equívoco, maior, naturalmente, a minha responsabilidade. Se o crime é culposo, sem intenção, ou doloso, com intenção, faz diferença na contabilidade, na justiça divina. Então, por isso que dizem, né? O Emmanuel vai dizer lá, fora melhor não saber, para não ser tributado com mais altas somas de débito. Né? Fora melhor não saber. Então, se a gente já sabe, a gente vai ser mais cobrado pela nossa própria consciência. Mas, ao mesmo tempo, vai ter mais chance de fazer o bem. Vai ter mais chance de caminhar. Vai ter mais chance de evoluir e sermos pessoas mais felizes. Né? E aí, uma outra história também, falando da questão das nossas obras, porque, de fato, a gente vai entender que nós somos os resultados de nós mesmos. Nós somos a construção de nós mesmos. O que nós somos hoje é o que nós fizemos de nós mesmos. De forma que nós não podemos responsabilizar mais ninguém senão a nós mesmos pelo aquilo que nos constitui enquanto espíritos imortais neste momento. E aí lá no livro Céu e Inferno, que é um livro que não é tão lido, né? A gente acaba não lendo tanto, mas é um livro muito interessante. Kardec, inicialmente, ele vai discutir um pouco dessa questão como é que a gente pode compreender essa visão de céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, à luz da doutrina espírita, sendo que são termos que são afetos a outras crenças religiosas. Então ele vai trazer essa compreensão do ponto de vista desse processo da doutrina. E aí depois, né, no final dessa primeira parte, ele vai nos trazer o Código Penal da vida futura. Ou seja, o que vale e o que não vale. Como é que a gente vai ser julgado? O que nos julga? Né? Ou como é que a gente alcança a maior ou menor felicidade diante das situações que nós vivemos na nossa vida. Mas ele não fica na teoria. Ele vai para a prática. E aí, na segunda parte do livro, ele vai entrevistar.
ele vai entrevistar diversos espíritos, que ele categoriza ali, espíritos mais felizes, medianos, infelizes, suicidas, criminosos, expiações terrenas, espíritos que vão dar o seu relato. A gente fala muitas vezes, mas ninguém voltou para... Não, voltou, está ali. Não foram 1, 2, 3, ele catalogou vários. E ele fez esse trabalho, fora vários outros que fizeram também. E um desses casos é muito interessante, que eles evocam um espírito lá em 1865, que vivia a sua última encarnação na cidade de Vilna, que é a atual Lituânia, por ser uma situação bastante interessante. É um espírito que nessa última encarnação, desencarnou em 1865, ou seja, quando Kardec estava ainda encarnado, e ele havia trabalhado durante 30 anos em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade, como nós poderíamos hoje dizer. Crianças órfãos, mulheres viúvas, pessoas que, enfim, perambulavam pela rua. Então, durante 30 anos da vida dele, ele ajudou essas pessoas. E à noite, então durante o dia, ele ajudava, enfim, comprava alimentos, ele instruía as crianças, olha só, instruía, ensinava, pagava instrução. E à noite, então, ele fazia lá o alimento que ele vendia também durante o dia para poder sustentar a si mesmo e também colaborar com aquela obra que ele realizava. Então ele era muito conhecido por passar nas ruas lá da cidade dele, dizendo: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Então ele desencarna e Kardec, então, conhecendo essa história desse mendigo, evoca esse espírito para conversar ali com eles. Então era um espírito que viveu muito sozinho, que não tinha companhia de quase ninguém, perdeu sua família toda, vitimada pela doença, enfim. Mas no seu enterro, grande parte da população daquela cidade, reconhecendo o seu esforço em querer ajudar os outros, compareceu. Então ele vai contar que na vida anterior, ou seja, 3 séculos antes, ele havia sido um príncipe. Só que um príncipe muito terrível, que havia abusado de diversas maneiras dos seus súditos. Cobrava altas taxas de impostos, era violento, abusava das pessoas de diversas maneiras, inclusive daqueles que mendicavam. Então ele dizia, quer mendicar, quer pedir, quer ser pedinte, vai ter que pagar para mim uma porcentagem daquilo que receber. E qual foi a surpresa dele quando desencarnou? E aí se encontrou então consigo mesmo, se encontrou com o Código Penal da vida futura. Então ele conta que a primeira coisa foi que ele demorou muito tempo para conseguir se desligar do seu corpo físico. Ele estava muito vinculado às questões da matéria e ele pôde então acompanhar, como acontece em outros casos também, a própria decomposição do seu corpo. Ou seja, foi um motivo de muito sofrimento. Mas ele vai dizer que esse não foi o maior sofrimento. O maior sofrimento foi depois, periodicamente, receber a visita e rever cada uma das vítimas que ele havia feito mal e novamente elas sofrendo. Então ele ficou ali 2 séculos e meio naquele sofrimento todo. Até que então ele compreendeu, depois desse sofrimento todo, os objetivos da encarnação. Obviamente, cessou ali o seu período de sofrimento, ele compreendeu que o que ele deveria ter feito com o poder que lhe havia sido dado de rei era outra coisa, era ajudar, instruir, colaborar. E aí ele pede uma outra encarnação para justamente reparar. Ou seja, fazer uma outra obra, obrar diferente. Então a obra que ele havia realizado era uma obra de destruição, uma obra de egoísmo, uma obra de desconsideração com o outro, com o bem comum. E agora ele pede para ser diferente. Reparar o erro que ele fez, provavelmente reencarnou com muitos daqueles que ele houvera feito mal na encarnação precedente, e também ele pede para suportar os mesmos sofrimentos.
Então, ele nasce e logo de cara ele fica órfão, né? E vai morar com uma pessoa que acaba cuidando dele, que explora ele de maneira intensa na questão do trabalho, né? Ele passa a trabalhar desde criança, enfim, para sustentar aquela pessoa. E uma vida sem amor, ele fala que ele sente muita falta da mãe, do carinho, do amor, do afeto, né? Não teve. E aí, além disso, os irmãos dele também morrem e ele acaba cuidando dos sobrinhos. Então, como ele era muito pobre, não teve condição de estudar, enfim, ele acaba indo por esse caminho de fazer aquilo que é possível, mas para conseguir manter os seus irmãos, ele fazer também esse trabalho de mendicância, de pedir ajuda. E aí ele fala que ele vai ampliando, com uns 30 anos de idade, ele percebe que outras pessoas também sofrem, outras crianças, outras mulheres que vão ficando viúvas, né, que numa sociedade daquela época não tinham acesso a um trabalho, enfim, acabavam passando por necessidades, e ele então passa a ajudar, né? Então ele faz uma outra obra, ele faz uma outra plantação, ele muda a sua compreensão da encarnação e começa a fazer diferente. Uma encarnação em que ele se afastou do Cristo, na encarnação seguinte, então, ele se aproxima da mensagem do Cristo para poder fazer o bem, né? E aí a gente indo lá no 33º, que é o último artigo, então o Código Penal da Vida Futura são 33 artigos que Kardec escreve lá. E o último artigo, ele vai dizer que o Código Penal se resume em 3 princípios. 3 princípios que resumem o Código Penal da Vida Futura. O primeiro é que o sofrimento está vinculado à imperfeição, ou seja, quanto mais imperfeito, mais eu sofro. Quanto mais evoluído, menos eu sofro. Então, o interesse da evolução é nosso, é da minha felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? De verdade. Então é isso, quanto mais eu me sacrifico para ser uma pessoa melhor, mais feliz eu serei. Simples assim. E ele vai dizer que então toda imperfeição decorre, traz consigo mesmo sofrimento. Então quanto mais imperfeito, quanto mais eu vivo naquela situação, mais eu vou sofrer, mais eu vou sentir dor. Como a doença decorre dos excessos, é a mesma coisa. Então se eu não modifico o meu hábito, se eu não evoluo nos meus hábitos, continuo tendo maus hábitos, eu vou ter doença, que é a dor, que é o sofrimento. Então quanto mais eu evoluo espiritualmente, quanto mais eu modifico os meus hábitos, mais eu alcanço a felicidade. Então toda pessoa, termina Kardec, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito da sua vontade, que é isso que vai mandar, é a minha vontade, não é a do outro, é a minha vontade, é o meu sacrifício. Pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem. Então, se eu tenho uma imperfeição que me gera males, se eu sublimo, se eu evoluo nesse aspecto, eu não vou ter mais aqueles males, não vou sofrer mais. E assegurar, então, a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então, resumindo, depende de cada um de nós, né? Então o convite é que a gente faça a nossa parte com aquilo que a gente tem. Vamos lembrar que muitas vezes a gente espera muito para fazer alguma coisa, mas Jesus vai nos lembrar lá na passagem do gasofilácio que aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Deu muito mais do que os outros. Então o gasofilácio é aquele recipiente onde as pessoas depositavam as moedas, e quanto mais moeda, era um recipiente de metal, mais barulho fazia. O Marco botou bastante dinheiro. Fulano botou bastante dinheiro, porque fazia barulho. E passa uma mulher ali e coloca uma moedinha. Faz um barulhinho pequenininho. Aí Jesus fala para os seus discípulos: em fato vos digo que essa mulher fez muito mais do que o outro, porque ela deu tudo o que tinha. Os outros davam do que sobrava. Então, a nossa evolução, ela está na razão direta do nosso sacrifício. Por isso que eu não posso me comparar com os outros.
porque eu sei o sacrifício que eu faço em cada uma das minhas ações. Então, que a gente possa se inspirar aí na trajetória de Paulo, na trajetória de vários outros benfeitores, compreendendo que cada um tem a sua parte, tem o seu compromisso, que nós mesmos escolhemos antes de encarnar, e que possamos aí pegar na enxada, trabalhar, aproveitar essa encarnação, fazer o melhor, para que a gente desencarne aí com a consciência um pouco mais leve e mais tranquila do dever cumprido, da oportunidade aproveitada. Obrigado.